Senhor, obrigado pela noite de estudo que nós estamos iniciando. Que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, e nos unindo como irmãos em Cristo. E através, ó Pai, desse estudo, estarmos crescendo também no Teu conhecimento, mas não somente no conhecimento, crescendo também, ó Pai, na fé, crescendo, Senhor Deus, no amor a Ti, crescendo, Pai, na graça, na esperança, crescendo na atitude de arrependimento também, Pai. É o que nós pedimos a Ti através da Tua palavra que teremos nessa noite. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, então hoje o nosso estudo ele vai versar sobre o profeta Sofonias, tá? Então vamos lá, iniciando. Bom, nessa introdução a gente sempre gosta de colocar aqui o nome do profeta, tá bom? Em evidência, porque muitas vezes tem relação também com a mensagem que ele vai trazer. Então o nome aqui de Sofonias, lá no hebraico a gente tem uma pronúncia um pouco diferente, seria Zefania, né? Que significa o Senhor entesourou, também pode ter o significado de o Senhor escondeu, e também de o Senhor protegeu, tá? E os comentaristas dizem que a relação do nome do profeta com a mensagem que vai ser trazida tem a ideia de que o Senhor esconde e protege os seus escolhidos, tá? De que o Senhor esconde e protege como um tesouro que ele tem para ele próprio, Deus, tá? De tudo aquilo que vai suceder dentro da mensagem, tá? Então é essa a ideia que o nome do profeta traz para nós. Que o Senhor nos esconde, nos protege como um tesouro na hora da calamidade, na hora da ira, tá? É isso que a mensagem dele quer enfatizar também, através do nome que ele carrega. Bom, este profeta ele é o nono na ordem ali dos profetas menores que nós conhecemos aqui, tá? E a sua origem dá a entender que veio de família temente a Deus, justamente pelo significado do seu nome também, tá? E esta família ali, a descendência dele, está mostrada no versículo de número 1. E o versículo de número 1, então, traz para nós ali palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então a gente tem aqui uma lista aqui, familiar, né, da sua origem. E a gente percebe que Sofonias, ele estava então ali ligado à família real. Tá? Então ele era descendente ali da casa real. E aqui é citado o rei Ezequias e também o rei Josias. Tá? E Sofonias, propriamente dito aqui, segundo os comentaristas, ele teria profetizado ali nos dias do rei Josias, de toda a reforma que Josias trouxe ao reino. Né? Então ele é de descendência nobre, real, tá? De Ezequias, que a gente lembra agora que foi um bom rei. Ele também começou lá atrás alguns tipos de reforma. E também Josias, que foi um rei piedoso e que também liderou reformas dentro do reino. A data, possivelmente a mensagem de Sofonias foi proferida ali dos anos 640 a.C. a 609 a.C. Foi um tempo de apostasia. Então, nesse período, houve um abandono da fé. Né? A apostasia significa isso, abandonar a fé. Então, o povo abandonou a lei do Senhor, abandonou a fé que tinha em Deus e voltou-se para os ídolos. Tá? Alguns estudiosos acreditam que Sofonias pregou por volta ali, propriamente mesmo, dos anos 627 a.C. E que seu ministério
ele possa ter influenciado ali o jovem rei Josias nas suas reformas religiosas. Então é bastante provável que Josias tenha ouvido muito também das profecias de Sofonias e que o motivou ali nas reformas religiosas que ele trouxe à nação. Tá? A pregação dele. O centro da pregação de Sofonias é o anúncio a respeito do grande dia do Senhor. E esse termo aqui, dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor, não é novidade dentro dos profetas. Não só dos menores, tá? Mas não é novidade na narrativa profética. Porque os profetas, volta e meia, eles vão lembrar sobre o dia do Senhor. E a gente já aprendeu que cada vez que o profeta fala a respeito desse termo, o dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor, ele está se referindo à ira vindoura de Deus sobre um povo, sobre uma nação, por causa do pecado. Tá? Então ele vai narrar o pecado e ele vai falar de Deus vindo com ira sobre este povo. E também acontece então dentro do livro do profeta Sofonias. Né? E ali, no versículo 14 do capítulo 1, nós lemos: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então, olha só. Ele já começa dizendo que esse dia está perto. Depois do ponto e vírgula, ele novamente volta a essa ideia. Perto e muito se apressa. Por isso, então, atenção. E aí ele chama então a atenção de todos aqueles que estão ali ao redor dele para ouvirem o que vai ser proferido. O dia do Senhor é amargo. Então não é algo mais ou menos ruim, não. É algo amargo. E nele vai clamar até mesmo aquele que é poderoso. Então a gente percebe aqui que dentro da profecia de Sofonias, ninguém vai estar escapando aquilo que ele está para proferir. Tá? E a palavra-chave, então, dentro do livro é exatamente esta: o dia do Senhor. Essa é a marcação de Sofonias para nós hoje. Tá? Então nós estamos sendo confrontados com a promessa de um dia amargo que sobrevirá. Sobreveio ao povo lá no passado, mas a gente já aprendeu também que este dia do Senhor, ele não só se refere ao que o profeta prega para aquele momento, mas também se reporta para dias vindouros. Tá? Então, essa promessa do dia do Senhor, ela vai ser lembrada por todas as Escrituras, desde do início das profecias até o Apocalipse, nós vamos ouvir falar do dia do Senhor. Tá? E aí, qual foi então a época do profeta? Tá? Ali destacado em vermelho para nós. Então, Sofonias foi um profeta pré-exílico. Tá? Pré-exílico. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Certinho? Ok. Então, continuando, tá? A fala de Sofonias nas suas narrativas proféticas segue uma linha também que nós já conhecemos dentro dos profetas menores. Ele denuncia o pecado, ele anuncia o juízo vindouro e ele proclama restauração. Então essas três coisas estão presentes ali dentro dos escritos de Sofonias. Tá? Seu anúncio do grande dia do Senhor, como em outros profetas, indica a manifestação da ira de Deus sobre seu povo e, como a gente já disse, sobre as nações, apontando também algo semelhante lá no futuro. Tá? E aí nós temos Sofonias 1, de 14 a 18, que agora a gente vai dar uma paradinha e nós vamos ler ali esse trecho então, tá bom? Aí na sua Bíblia, o capítulo 1, a partir do versículo de número 14, dá uma olhada lá.
Versículo 14 começa dizendo: Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue dele se derrama como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então é uma descrição dura a respeito de como é este dia do Senhor, né? Então é uma palavra para aquela época, que iria sobrevir aquele povo lá naquela época, mas a gente já viu também que este dia do Senhor não se refere somente ao contexto próprio ali da profecia, no caso aqui de Sofonias, mas também se estende para o futuro. É um olhar para o futuro também. Por isso agora a gente vai lá em 2 Pedro, tá? Vamos para 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro 3, 9 a 14. Os irmãos estão aí com a Bíblia já aberta? Ok. Então vamos lá? 2 Pedro 3, 9 a 14 diz: Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para si mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu acho que eu enganei aqui o texto, irmão. Só um minuto. Eu estou em 1 Pedro ainda aqui, desculpa. Eu me enganei. 2 Pedro. 2 Pedro 3, a partir do versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum... Agora tá, né? Nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz,
sem mácula e irrepreensíveis. Então aqui Pedro está se referindo também a um dia no futuro em que, por causa do pecado e da rebeldia, Deus virá com ira. E ele chama da mesma forma, ele chama de o dia do Senhor. Então a gente percebe aqui semelhanças entre os dois textos. Vai ser um dia difícil, né? Só que aqui Pedro traz para nós um alento, que nós devemos nos manter aqui em paz. Ou seja, nós devemos nos assegurar de que estamos debaixo da pacificação trazida por Cristo Jesus. Foi derrubado o muro da inimizade. E agora nós vivemos em paz com Deus. Ou seja, o dia do Senhor virá. Ele não vai mudar isso. Mas nós estamos abrigados em Cristo hoje. Estamos abrigados em Cristo. Lá em Sofonias, aqueles que escaparam, porque nós vamos ver que Deus vai ser misericordioso, certo? Aqueles que se mantiveram ligados a Deus, aqueles que se arrependeram e se voltaram a Deus, eles puderam receber da bênção de ser protegido, de serem abrigados, escondidos, entesourados para Deus, como o nome do profeta diz. Hoje nós estamos abrigados e escondidos em Cristo, certo? Então, nós vemos que o dia do Senhor foi uma promessa para o passado e o dia do Senhor é uma promessa também para o futuro, certo? Prosseguindo, Sofonias profetizou nos dias de Josias, rei do sul, Judá, onde se percebe dias de avivamento. Lembra que a gente comentou que muitos comentaristas dizem que Josias sofreu ali influência das pregações ali, possivelmente de Sofonias também? Tá? Em 628 a.C., combate a idolatria. Então, olha, o coração do rei Josias se voltou para combater a idolatria. Lá em 2 Crônicas 34, versículos 3 a 7, falam assim: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Então, Josias, ele era da raiz familiar ali de Davi. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derrubado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Então a gente percebe que Josias teve ali um coração que se voltou para Deus e que se irritou e detestou a desobediência da idolatria. E quebrou, colocou tudo abaixo, né? Para realmente fazer com que o povo entendesse que há somente um Deus e que este Deus é zeloso pela sua santidade, né? Então houve ali o combate à idolatria. E depois, posteriormente, 622 a.C., um grande avivamento, ainda dentro do mesmo capítulo, 2 Crônicas 34, agora dos versículos 14 até o 18. Diz: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. Então disse Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor.
E Uquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. E daí por diante a gente conhece, né, a história. O livro do Senhor foi achado, ele foi resgatado, ele foi lido e depois ele foi lido diante a nação, convidando a nação ao arrependimento e a um grande avivamento. Então, a gente percebe que, com certeza, a profecia de Sofonias atingiu ali o coração de Josias e daquele povo ali nesse período. E muitos se voltaram ao Senhor através do arrependimento, né? Então houve ali a quebra dos ídolos, dos postes ídolos, e a volta à verdade da lei do Senhor, a volta à comunhão com o verdadeiro Deus, né? Bom, o esboço do livro de Sofonias. Lá no capítulo 1, versículo 1, a gente vê a autoria do livro, né, e a sua época também. A gente vê nos capítulos 1, de 2 a 3, o versículo 8, profecias de juízo. Juízo contra Judá também é colocado no capítulo 1, de 2 a 18. Uma exortação ao arrependimento, e isso é importante, porque cada vez que Deus ele levanta a realidade do pecado, ele também coloca do outro lado uma chamada para o arrependimento, né? Capítulo 2, versículos 1 a 3. Temos ali juízo contra as nações gentílicas, todas as nações ao redor também estavam ali em julgamento, capítulo 2, de 4 a 15. Contra a Filístia, que estava a oeste, contra Moabe e Amon a leste, contra a Etiópia ao sul e contra a Síria ao norte. Então a gente vê ali as nações sendo citadas ali ao redor do povo de Deus, né? Juízo contra Jerusalém, contra a cidade, né? A cidade tida como mais preciosa para a nação, ela também recebe um juízo. E juízo contra as nações ali no capítulo 3, versículo de número 8. Temos ali as profecias de bênçãos para os gentios. Então os gentios também estavam alistados em meio àqueles que seriam abençoados segundo o seu arrependimento e a vinda para servir somente a Deus, né? Futuras bênçãos para esses gentios e futuras bênçãos para os judeus, no capítulo 3, dos versículos 11 a 20. Então esse é um esboço aí rápido para a gente ter a visão daquelas três coisas, né? De mostrar o pecado, de anunciar o juízo e de também trazer uma nota de arrependimento. Então, era basicamente dessa maneira que Sofonias ali compunha os seus escritos e os dividia. Bom, o que a gente percebe aí dentro do livro de Sofonias? Direto ao ponto. Tudo que Sofonias mostra, a gente pode resumir nessa ideia aqui central. Toda ação gera uma consequência. O abandono de Deus foi essa ação. A consequência trouxe a ira deste mesmo Deus. Então, Sofonias está mostrando isso à nação. Vocês agiram de maneira a abandonar a Deus. E isso não vai ficar assim. Porque Deus é um Deus zeloso. Então, agora vocês vão sofrer a consequência desse abandono. A ira de Deus virá. O grande dia do Senhor. Tá? E aí, para a gente não nos enganar, Sofonias deixa claro, então, a justiça de Deus. É claro, por todo o livro, a gente vê ele pregando a respeito da justiça de Deus. Deus é um Deus justo e ele age de conformidade à sua justiça. Não devemos presumir que Deus livrará a humanidade da punição pelo seu comportamento pecaminoso. Está dizendo que nós vamos ter aqui 10 minutinhos e aí vai cair. E aí a gente entra novamente pelo mesmo link, ok? Então dessas duas coisas ficam aqui claras para nós, tá?
Toda ação vai gerar uma consequência. A ação foi o abandono de Deus e a consequência é a ira que vem deste mesmo Deus. E que nós não devemos nos enganar. Deus, ele está ligado à sua palavra. A sua palavra é santa, Deus é santo. Então, ele vai agir com ira, né, sobre atitudes não santas, atitudes pecaminosas no seu povo ou no meio do seu povo. Então, isso fica bem claro dentro do livro de Sofonias para nós, né? E aí a gente, dentro disso daí, lembra de três coisas, três movimentos. Ele vê, Deus não é cego, como os ídolos são, né? Os ídolos podem ter olhos, mas eles não veem. Deus vê. Deus vê porque ele é vivo e verdadeiro. Deus, ele não só vê, mas ele presta atenção no que está acontecendo, tá? E porque ele vê e porque ele presta atenção e ele é um Deus justo, tá? Ele age com dureza quando vem contra o pecado. Então ele traz punição, certo? E aí a gente se lembra de Sofonias capítulo 1, versículos 12 e 13. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia agora. Sofonias capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim, ó: naquele tempo esquadrinharei, Deus está vendo, tá? Esquadrinharei a Jerusalém com o quê? Na minha tradução diz lanternas. Então ele está sendo ali bem minucioso. Ele não só esquadrinha, mas ele vai com lanterna. Então ele está enxergando muito bem. E castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Então eles estavam julgando a Deus como eles julgavam os ídolos vãos, né? Estáticos, parados, não se movem, não agem, não fazem nada. Então Deus é assim também. E isso eles diziam dentro do seu coração. Continuando, versículo 13. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Ou seja, ele vai agir com linha dura. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Ou seja, os inimigos vão vir e vão invadir. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Outros aqui vão beber, né? Então a gente percebe que o Deus verdadeiro, ele é diferente dos ídolos vãos, dos ídolos mortos que a nação estava adorando, tá? Então Deus vê, presta atenção e ele age com linha dura. Ok, pessoal? Certinho aí? Continuando. O ensino de Sofonias, então, vai focar o quê? O abandono de Deus e de sua verdade, ou seja, a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade para o seu povo. Só que esse povo, que conhecia esta palavra, deu as costas. Foi para o outro lado, né? Procurou deuses pagãos e os começou então a adorá-los e tê-los como seus guias, os seus deuses. Bom, expõe nossa rebeldia, tá? Então o livro ele vai expor a nossa rebeldia. Vamos lá para o capítulo 3. Versículo de número 1 diz: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Então a nossa rebeldia é exposta quando a gente abandona a Deus. O virar as costas para Deus e procurar outros ídolos é em si uma atitude rebelde. Não quero este Deus, vou procurar outros. Então eu me torno rebelde para com Deus. Segunda coisa, essa ação de abandonar a Deus e a sua palavra nos ensurdece. Lá no capítulo 3, a primeira parte do versículo diz: não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Não atende a ninguém. Ou seja, não escuta, não se volta, tá? Não usa os seus ouvidos propriamente. Nos torna incorrigíveis. Versículo ainda de número 3, a parte B do versículo diz ali, ó, não aceita disciplina.
Algumas traduções dizem correção. Então se tornam pessoas incorrigíveis. Incorrigíveis. Quarta coisa, rouba a fé e causa separação entre nós e Deus. Ainda no versículo de número 3 diz assim, ó, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então, nós nos tornamos incorrigíveis, não confia, rouba a fé e não se aproxima, causa separação. Então, tudo isso o povo começa a sofrer a partir do momento que abandona as Escrituras. 5. Os líderes se tornam animais predadores. Os líderes que estavam lá no meio da nação para os conduzir, para zelar por eles, para protegê-los, eles vão em caminho contrário. Eles se tornam predadores. Versículo 3 ainda. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Então os príncipes, os líderes da nação, se tornam como leões predadores prontos a devorar o povo. Tá? E ali, ó, os juízes se tornam ferozes. Continuando ainda no versículo 3. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Então os juízes, eles são pesados e eles agem dessa forma, mas não conduzidos por uma lei e um coração justo, mas conduzidos por suborno, por compra, por dinheiro. E eles fazem isso de maneira a consumir todo o povo, não deixando nadinha para amanhã. Né? Então os juízes são aqueles que vêm e consomem todo o direito do povo. Eles se tornam opressores e fazem isso de uma forma a serem comparados com lobos vorazes. Né? A religião se corrompe, é a sétima coisa. O versículo 4 diz: os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Então, o profeta, o que proclama a palavra, e o sacerdote, o que rege os acontecimentos ali no templo, ambos estão também corrompidos e não agem de conformidade à vontade de Deus. Mas as suas ações levam o povo para cada vez mais longe de Deus. Então a religião está corrompida. Oitava coisa, causa insensibilidade espiritual. Versículo de número 5 diz: o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. O versículo está dizendo então que Deus estava ali no meio do seu povo, estava constantemente ali, não se apartou deles. Só que o final do versículo diz assim, ó, mas o iníquo não conhece a vergonha. Por quê? Porque o seu coração, a sua mente já está endurecida, cauterizada. Acabou a sensibilidade espiritual justamente porque agora estão separados de Deus, separados da verdade. A nona coisa, a maldade da nação é revelada e a ira do Senhor é derramada. Isso a gente vai ver dos versículos 6 até o 8. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. E assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Então, a maldade da nação é exposta, é revelada, tá? E a ira do Senhor vai ser derramada, ok? Vamos entrar lá pelo
Pelo WhatsApp, então. Bem, até aqui nós vimos várias situações que advêm do abandono de Deus e da sua verdade. A nona situação foi a questão da maldade da nação ser revelada e a ira de Deus então ser derramada, ser trazida sobre o povo. Na sequência, nós temos a 10ª situação, que se contrapõe um pouquinho agora a toda essa situação de calamidade e de ira. Aqui, a partir dos versículos 9 a 11 do capítulo 3 de Sofonias, nós vamos perceber que a fidelidade de Deus ela é realçada em meio à ira, em meio ao caos que advém do abandono da palavra de Deus. Tá? Então a gente percebe que Deus vai realçar a fidelidade dele para com aqueles que permanecem nele. Então dá uma olhada agora no capítulo 3, a partir do versículo de número 9 até o 11, vai ser dito: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Então Deus vai começar a trazer de volta aqueles que estavam espalhados. Versículo de número 11 diz: Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim. Ou seja, Deus vai perdoar. Continuando a leitura diz: Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Deus vai calar e fazer, então, emudecer o inimigo no meio do povo dele. E tu nunca mais te ensorbebecerás no meu santo monte. Então, em meio a toda aquela situação de caos e de ira que é derramada, Deus vem com a promessa agora de que ele vai trazer de volta os que estavam longe, aqueles que encontrariam em Deus o perdão. E através então desse chamar de volta, encontrariam também arrependimento diante do Senhor. Se arrependeriam dos seus maus caminhos. Então essa é a 10ª situação. A seguir nós temos então, 11ª, que a fidelidade de Deus ela é então manifestada. Capítulo 3, versículos 12 e 13 dizem: Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidades, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então é a promessa de Deus, a fidelidade então é manifesta no meio do seu povo, Deus está presente. E então o inimigo é colocado para fora, né? Já não pode mais estar sobre o seu povo. A 12ª situação é a sentença, então, que é anulada pela misericordiosa graça de Deus. Tá? Então a gente tem que compreender bem que essa questão da sentença que Deus proferiu ser anulada é sobre aqueles que encontraram misericórdia e graça sobre Deus. Aliás, de acordo com o chamado de Deus. Então, o restante, que ainda está distanciado de Deus e que continua na sua rebeldia, esses continuarão a sofrer a sentença. Mas sobre uma parte do povo que foi trazido de volta, segundo a fidelidade e a misericórdia de Deus, e a partir disso tiveram um coração transformado, se arrependeram dos seus maus caminhos, esses então estarão abrigados debaixo da misericórdia do Senhor. Capítulo 3, versículos 14 até o 17, diz: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te
e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Mais para trás aqui no estudo, nós percebemos que Deus também esteve lá no meio do seu povo. Só que este povo não o ouvia. E agora Deus aqui, manifestando novamente a sua presença, traz aquela parcela, aquela parte que dá ouvidos ao Senhor. Então Deus ali manifesta a sua graça e o seu amor. 13ª situação. A vida, então, ela é restaurada. Capítulo 3, versículos 17 até o 20. Então nós lemos novamente aqui o 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então é Deus mudando, né? Aqui, como diz o texto, a sorte da vida deles. É Deus mudando aquela situação de opróbrio, aquela situação de abandono, de distanciamento, para este momento de aproximação. Deus está no meio deles, Deus proclama com a sua voz a sua presença, e aqueles que estão com os corações movidos ao Senhor, ouvidos abertos ao que Ele vai falar, então, são trazidos de volta e começam a experimentar uma vida restaurada junto ao Senhor. E o que é que a gente pode concluir, então, de tudo que a gente estudou até aqui? O melhor para o ser humano é caminhar junto ao Senhor. Isso é o que a gente conclui, fica claro. Viver a verdade e a fidelidade de Deus constantemente. Saber que com Deus não se brinca. Ou seja, para toda ação nossa, né, nós sofreremos então uma reação. Né? Toda ação que a gente fizer, nós vamos sofrer algo que Deus vai determinar sobre nós, sobre o seu povo. Com ele não se brinca. Lembrar que o mesmo Deus que é amor, também ele é justiça. Tá? Então fica claro isso também dentro do livro. Né? Deus nos ama, ele nos ama sim, mas ele também é justiça. Então quando nós estamos errados, então ele vai e nos adverte. A aplicação deste estudo para nós, do texto aqui de Sofonias. Primeira coisa, não ser complacente com o pecado. Lá no capítulo 1, no versículo de número 12, é dito: naquele tempo esquadrinhareis a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Então eles viviam dessa maneira, como se Deus não fosse tomar uma atitude, como se Deus não fosse agir,
como se Deus não fosse trazer condenação e ira sobre aqueles que são rebeldes, né? Então nós não devemos viver desta forma, achando que Deus, ele não está ligando, ele não vai fazer nada. Não, ele tudo vê. E aqui foi dito, ele vai esquadrinhar, até mesmo com a figura ali da lanterna, né? Ou seja, Deus vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. Os pecados de Judá são os mesmos que devemos evitar hoje. O versículo de número 2 do capítulo 3 diz assim: não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então, tudo aquilo que eles faziam lá no passado, o ser humano continua fazendo até hoje. Não atende a ninguém, não dá ouvidos para ninguém. Eu sou o sabichão, eu sei tudo, eu sei o melhor, eu posso andar a minha própria maneira, o meu modo. Né? Não aceita disciplina, pessoa que não aceita ser corrigida, ser disciplinada. Não confia no Senhor, né? Não tem fé em Deus, não confia nele. E por isso tudo não se aproxima dele. Então a gente percebe que a mesma atitude deles lá no passado também se encontra no ser humano nos dias de hoje. Tá? Então é importante que nós vivamos um arrependimento diário diante de Deus. Perceber que Deus julga o pecado do homem, porém salva o arrependido. Lá no capítulo 3, o versículo 17, que nós já lemos, fala bem sobre isso aí, né? Começa dizendo: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Poderoso para salvar-te. Então Deus, ele está ali no meio do seu povo e constantemente anunciando a sua palavra, constantemente nos advertindo e constantemente nos chamando para o arrependimento. Né? E aí nós lembramos então deste versículo, que eu gostaria que ficasse bem gravado para nós. Sofonias 3, o versículo 17. Enquanto eu leio, você pode até ler junto comigo, pode repetir aí junto comigo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém? Glórias a Deus pela palavra dele e que essa palavra possa estar nos restaurando. Amém? Glórias ao Senhor.